Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para esse momento especial, momento em que nós vamos fazer a avaliação, a prova do confirmando Anthony Gabriel Schubert Glitz, tendo em vista que no próximo domingo, dia 12 de dezembro, nós estaremos celebrando o culto da confirmação dele, culto em que ele vai comungar pela primeira vez, né, receber o corpo e sangue de Cristo. Essa data muito importante na vida dele. Então hoje, quinta-feira, dia 9, né, de dezembro, nós estamos realizando essa avaliação aqui no Templo da Igreja Luterana. Seja bem-vindo aí, se quiser nos acompanhar nessa jornada e assistir esse momento da vida do Anthony, fica à vontade, você é muito bem-vindo. Convido a todos para um momento de oração. Amado Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos na Tua presença, invocamos a Ti e ao Filho e ao Espírito Santo, que seja nesse momento conduzindo o que há de acontecer aqui, que também seja feito para a honra e glória do Teu nome. Entregamos toda a igreja cristã em Tuas mãos, aos Teus cuidados, suplicando o Teu amparo, a Tua orientação, e na noite de hoje, especialmente envia o Teu Espírito Santo sobre o Anthony, que ele possa lembrar-se daquilo que ele estudou e aprendeu, e que durante toda a vida futura dele também, ele também possa lembrar-se do que aprendeu, do que estudou, e possa aplicar no seu cotidiano princípios cristãos de vida, pautados pela Tua palavra. Senhor, se Tu presente entre nós, vem falar aos nossos corações, porque nós, Teus servos, aqui estamos para Te ouvir. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém. Muito bem. Estou aqui acompanhado do Anthony, né? O nosso confirmando. Também a Andréia está com a gente aí, participando aí da organização de tudo. E o Petrus cuidando da parte técnica. Agradeço a ambos aí pelo empenho e pela participação. Anthony, e aí, tudo bem? Tranquilo? Quer dar um oi para o pessoal? Boa noite, sejam todos bem-vindos para a minha prova, avaliação. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Você estudou, né, todo o catecismo, né, do começo ao fim, né? Eu passei com você aí. Você teve o privilégio, né, de ser um aluno único de turma, né? Então todas as tarefas foram feitas e respondidas por você, né? Você não dividiu isso com ninguém, como acontece com as outras turmas, né? Mas eu pedi para você estudar especialmente as 6 doutrinas principais para essa avaliação, né? Para a gente avaliar, relembrar, né? Tudo aquilo que você aprendeu. Valeu a pena também pelo tempo que você dedicou para fazer essa revisão, esse estudo, isso é muito importante, né? Então nós vamos fazer conforme nós combinamos, né? O Anthony ele estudou, né, todas as 6 partes principais, e eu agora vou escolher algumas perguntas, né, nesse momento para fazer para ele. Então estou com o catecismo em mãos aqui e vamos lá. Vamos ver aí os 10 mandamentos. Anthony, a respeito dos 10 mandamentos, me diga aí qual o terceiro mandamento? Santificarás o dia do descanso. Muito bem. Esses 3 primeiros mandamentos que dizem respeito à nossa vida com Deus, né? O relacionamento do cristão com Deus. Esse é o terceiro mandamento. E o que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar. Muito bem. Esse é o terceiro mandamento e essa é a explicação. Que Deus abençoe você, para que você em toda a tua vida, até o último dia da tua vida, você possa lembrar de santificar um dia para o descanso, um dia com Deus, né? Um dia por semana com Deus, um dia de proximidade especial de Deus, né? Um dia de leitura da palavra, de oração, de culto, né? Muito bem. E o sétimo mandamento, como é que é? Não furtarás. Muito bem, não furtarás. E os 7 mandamentos finais dizem respeito à vida do cristão com o semelhante. Então não podemos furtar, né? O que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro, os bens, nem nos apoderar dele,
por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos, mas a devemos ajudar a melhorar e conservar o seu meio de vida e os seus bens. Isso, só inverteu a ordem, né? Seus bens e o seu meio de vida, mas tranquilo, né? Tudo bem. Esses 7 mandamentos finais, né? Eles foram dados por Deus para nortear, para guiar o teu relacionamento com o teu semelhante, né? Então você não é para furtar nada, nem do seu irmão, nem da sua irmã, nem dos seus pais, nem dos seus colegas de aula, nem dos seus vizinhos, nem dos irmãos da igreja, nem de ninguém, né? Mas deve procurar dar a tua contribuição para que a vida ao teu redor seja melhor vivida e, para tanto, até ajudar quem está em necessidade, mas jamais furtar, né, de ninguém. Muito bem. Esses são os mandamentos, então, né? Temos mais, temos os 10 mandamentos, temos a conclusão dos mandamentos, mas vamos ficar aí com esses dois mandamentos aí por hora. Vamos para a próxima doutrina, o credo apostólico, que é uma confissão de fé, né? Uma confissão de fé que nós fazemos a respeito do nosso Deus triuno. E a respeito do credo apostólico, que começa, né, com o primeiro artigo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu pergunto, Anthony, como é que é o segundo artigo? E em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Muito bem. Então esse é o segundo artigo que fala sobre Jesus Cristo, o nosso Redentor, né? Por isso o segundo artigo também tem por título da redenção. Ok? O que significa isto? Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Muito bem. Engoliu uma palavrinha ou outra aí, mas tudo bem, né? Qual a palavra que foi engolida aí? Eu sirva, né? Então, para que ele pertença, viva submisso a ele em seu reino e o sirva em eterna justiça. Mas a ideia do segundo artigo do credo transpareceu bem, né? Muito bem, é isso aí. Com tranquilidade você está respondendo, né? Esse é o nosso Salvador Jesus Cristo. Escolhi este artigo, né, o segundo, porque é dito que esse é o principal artigo de toda a doutrina da igreja. Essa é a base, esse é o artigo que nos leva para o céu. É sabermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, destacando a importância do segundo artigo, eu pedi então para você mencioná-lo aqui, né? Embora os outros dois, né, também são importantíssimos, têm papel fundamental na vida da igreja, né? São importantíssimos para a salvação igualmente, porque dão base, também apontam para Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, descrito aqui no segundo artigo. Esse é o credo apostólico, que Deus dê para você, meu filho, e confirmando, oportunidades de você confessar a tua fé perante as pessoas, perante o mundo, e que através de você também outras pessoas cheguem a conhecimento do Salvador e cheguem à salvação, né? Receba a salvação que o nosso bondoso Deus preparou para todos. A terceira doutrina que nós estudamos com os confirmandos é a respeito do Pai Nosso. Eu pergunto, Anthony, como é que é a introdução ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus. E o que significa isto?
Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras, para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai e nós somos os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos sem temor, com toda a confiança, como filhos amados ao querido Pai. Muita gente gosta muito dessa introdução ao Pai Nosso, dessa explicação especialmente, que foi escrita por Martinho Lutero, e que mostra, né, um cristão num relacionamento amoroso com o Pai Celestial, assim como um bebê, uma criança, né, um filho amado, ele sente a confiança no seu pai e na sua mãe, e ele pensa que com o pai e com a mãe ele tem tudo, né? Ele tem segurança, que é uma necessidade básica do ser humano, né? Ele tem alimento, ele tem vestuário, então todo o seu choro, toda a sua dor é aplacada pelo pai, pela mãe. E assim também nós cristãos sabemos que o nosso Pai Celestial, ele é a fonte, né, de toda a nossa bênção, toda a nossa segurança. Anthony, como é que é a segunda petição? Venha o teu reino. O que significa isso? O reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo. Mas suplicamos nesta petição que venha também a nós. Isso, o reino de Deus vem, na verdade, por si mesmo, sem a nossa prece, né? Mas a gente pede que ele venha também a nós. Quando sucede isto? Quando a palavra de Deus é ensinada clara e puramente. E nós, como filhos de Deus. Você está confundindo um pouco com alguma outra explicação, filho. Quando sucede isso? Quando nosso Pai Celeste... Quando nosso Pai Celeste nos dá o seu Espírito Santo para crermos por sua graça em sua santa palavra e vivermos uma vida com Deus aqui na terra e na eternidade. Isso, mudou uma palavra aqui, usou um sinônimo, né, aqui na terra, em vez de nesse mundo, né, para vivermos nesse mundo com Deus e também na eternidade, mas é tranquilo, né? Essa petição se cumpre agora também no período que vivemos, o período do Advento, né, a vinda de Jesus Cristo. Celebramos, relembramos a vinda de Jesus Cristo, que pode acontecer a qualquer momento, né? E isso é contemplado aqui também nesta petição. E a quarta petição? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que significa isto? Deus, em verdade, dá o pão de cada dia a todos os homens, também aos ímpios. Mas suplicamos nessa petição que nos faça reconhecê-lo e recebê-lo com agradecimento. O pão nosso de cada dia. Muito bem, muito bem. De novo faltou a questão de sem a nossa prece, né? Então o pão nosso de cada dia ele é dado por Deus, né, a todos os seres humanos, né? Mesmo sem a nossa prece. Mas aí nós, incluindo isso no Pai Nosso, que aliás foi incluso por Jesus Cristo, ele que ensinou a oração do Pai Nosso, mas ele nos ensina a receber com agradecimento as bênçãos de Deus, né? O ímpio, coitado, ele não sabe, né, de onde que vem toda a bênção, às vezes ele acha que é fruto do seu trabalho unicamente, né? E ele não sabe então que ele precisaria agradecer a Deus, né? E o cristão então ele tem esse conhecimento, embora na essência o cristão ele é que nem um ímpio, né? Ele também precisa, ele é dependente de Deus para ter toda e qualquer bênção. Muito bem, temos diversas petições aí, todas importantes, né? Mas a nossa proposta aqui não é checar todo o conteúdo, né? Mas apenas algumas perguntas, né? Vamos para a próxima doutrina, o sacramento do santo batismo. O que é o batismo? O batismo não é apenas água simples, mas é água compreendida no mandamento divino, juntamente com a palavra de Deus. Não, ligada com a palavra de Deus. Muito bem, já corrigi aqui, você já se antecipou e corrigiu, né? Ligada com a palavra de Deus. Então o batismo
É água, mas não é simples, né? É uma água compreendida aí na ordem que Deus dá, no mandamento divino, e feito junto com a palavra, então, é ligada com Deus, e aí pode nos dar aquilo que Deus propõe, né? A bênção que Deus propõe que seja dada no batismo. Qual é essa palavra de Deus? É a que nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Mateus: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem que Jesus Cristo deu para o batismo. Se não fosse esse versículo, talvez o batismo não seria realizado, não seria celebrado e também não seria incluído, né, nos outros livros da Bíblia, porque o batismo cristão tem por base esse versículo. A partir de então, os cristãos, os discípulos e demais cristãos saíram mundo afora batizando e ensinando a palavra, e como isso foi vivenciado nas congregações de Filipos, lá em Roma também, em Corinto, aí o apóstolo Paulo fala sobre o batismo em outros lugares também, né? Mas a base, a origem do batismo cristão está nesse versículo, ordem de Cristo dada um pouquinho antes da ascensão dele, um pouquinho antes de ele ir para o céu. O que dá ou aproveita o batismo? Opera a remissão dos pecados, livra da morte e do poder do diabo, e dá salvação eterna a quantos creem, conforme dizem as palavras e promessas de Deus. Essa pergunta é importantíssima, né? Quer dizer, se confunde, né? O que o batismo dá? Aí tem gente que pensa, sei lá, que o batismo dá a cura de males físicos, né? Que a pessoa vai, né, se a criança tem alguma doença, alguma enfermidade, é só batizar que vai ser curada, né? Que o batismo tem esse poder. Não é essa a proposta do batismo. Deus tem todo o poder, né, para curar toda e qualquer enfermidade, mas a principal bênção do batismo, o principal proveito, aparece já no começo aqui, né? Opera a remissão dos pecados, né? E o restante é decorrência, né? Livre da morte, do diabo e da salvação. E novamente aqui vinculado com a palavra de Deus, né? Conforme diz as palavras e promessas de Deus. Quais são essas palavras e promessas de Deus? São as que nosso Senhor Jesus Cristo diz no último capítulo de Marcos: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Muito bem, aqui o evangelista Marcos também escreve no seu último capítulo, que nem Mateus, né, no último capítulo. Então aqui Marcos também escreve sobre o batismo com a ordem de Jesus Cristo, com palavras um pouco diferentes, né? E aqui aparece mais o benefício, o proveito, né? Essa base bíblica para nós cristãos falarmos sobre o proveito, o benefício do batismo, né? Quem crer e for batizado será salvo. Magnífica a doutrina de Deus e magnífica a maneira como Ele preparou tudo para a nossa salvação. Vale a pena você continuar na tua aliança, né, do santo batismo, né, a tua aliança com Deus. Quarta parte aqui do batismo, o que significa se batizar com água? Não tô lembrado direito. Significa que o velho homem em nós deve ser afogado, por contrição e arrependimento, deve ser afogado e morrer com os nossos pecados e todos os maus desejos, e, por sua vez, sair e ressurgir diariamente novo homem, e que viva em justiça e pureza diante de Deus, eternamente. Muito bem. Não lembrou o comecinho aí, mas depois que lembrou aí, seguiu muito bem, né? Então, batizar com água tem a ver com isso, né? Tem a ver com o dia de hoje, né? O teu batismo não é só lá, dias depois que você nasceu, né? Não é essa coisa do passado, mas é algo atual, né? Você pode viver o teu batismo hoje, e importa que você viva o teu batismo hoje. Como? Permitindo que seja afogada a tua velha natureza, a vontade pecaminosa, e que ressurja um Anthony querido,
piedoso, bondoso para com as pessoas e temente a Deus, né? Então, diariamente nós temos essa luta, né? Porque a natureza do ser humano ela é para o mal, ela é para o pecado. E ela aparece em nossas vidas todo dia. E por isso a gente precisa dessa ajuda externa de Deus para viver né? Viver na aliança do santo batismo, sufocar o velho homem e viver de maneira agradável a Deus. Que Deus conceda isso para você. Onde está escrito isto? Paulo diz no capítulo 6, Paulo diz em Romanos capítulo 6, fomos sepultados com Deus na morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Muito bem, então essa base bíblica, é muito importante que a gente tenha essa base bíblica também aí, porque senão alguém poderia dizer, mas isso foi inventado por Martinho Lutero, ou por mim, né? Ou por algum outro pastor, ou um membro, né? Qualquer pessoa pode ter inventado uma doutrina. Não, ela tem base bíblica, né? As doutrinas são ensinamentos a partir do texto bíblico, né? E é importante que a gente tenha essa compreensão, né? Porque a Bíblia Sagrada é a fonte de toda a doutrina. Então, você não pode sair por aí inventando doutrina nova, ensinamento novo. O que o cristão faz é ler a Bíblia Sagrada, estudá-la e aplicá-la, mas jamais inventar novos ensinamentos. Então não adianta você ensinar algo sobre computação para as pessoas do seu conhecimento e dizer, Deus revelou isso. Não aparece na Escritura, né? Computação, informática, aviação, isso não aparece na Escritura. Então a gente vive e pratica isso como algo inventado recentemente, que pode ser usado para o bem e para o mal. Agora, a doutrina bíblica precisa ter base bíblica, né? E a base bíblica diz que no batismo nós somos unidos com Jesus Cristo. Herdamos dele também o direito à ressurreição, né? Nós vamos ressuscitar porque ele ressuscitou. Nós viveremos porque ele vive. Vamos para frente, próxima doutrina. O ofício das chaves e a confissão. O que é o ofício das chaves? É o poder peculiar que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar para perdoar os pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes, enquanto ainda não se arrependerem. Muito bem, esse é o ofício das chaves. E onde está escrito isto? Nosso Senhor Jesus Cristo diz a Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo 16: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. De modo semelhante, diz o Senhor aos discípulos no Evangelho de João, capítulo 20. Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Muito bem, então temos base bíblica também para essa doutrina, né? Então a doutrina basicamente é a administração do perdão de pecados, né? Então a igreja cristã, ela precisa divulgar isso, tanto na pessoa do pastor como também na vida de cada cristão. Constantemente administramos perdão de pecados, né? Como? Dizendo ao pecador impenitente, aquele que não se arrepende, né? A tua falta de arrependimento te condena. Por causa do teu pecado e da tua falta de arrependimento, você não tem direito à vida eterna, não tem direito ao céu, né? E ao pecador penitente, ou seja, ao pecador arrependido que sente tristeza pelo seu pecado, a igreja não tem como negar o arrependimento, né, para essa pessoa arrependida. Porque de nada adiantaria, né, a igreja negar esse arrependimento, uma vez que Deus perdoa, né, todo pecador arrependido. Então a igreja basicamente trabalha com perdão de pecados. E essa doutrina, muitas vezes esquecida, ela aparece
em todas as outras doutrinas da igreja também, em toda a vida da igreja. Se nós tirarmos da igreja cristã a atividade de perdoar pecados e de não perdoar, a gente acaba anulando um pouco a própria obra de Jesus Cristo, né? Porque ele morreu na cruz justamente para isso, para perdoar pecados aos pecadores arrependidos. O que crês segundo essas palavras? Creio que tudo quanto os ministros de Cristo, devidamente chamados, fazem conosco, não lembro a palavra, devido a sua... Por sua ordem? Por sua ordem divina, é tão válido e certo no próprio céu, como se Cristo mesmo, nosso Senhor, tratasse pessoalmente conosco, especialmente quando excluem da congregação cristã os pecadores impenitentes, manifestos e impenitentes, e quando absolvem aqueles que arrependem dos seus pecados e querem corrigir a sua vida. Acabei falando muito na explicação de antes, né? Acabei dando umas dicas aí dessa resposta, né? Mas tudo bem, né? Vale aí a compreensão e o esforço. Joia, que legal. Então, essa doutrina do ofício das chaves e da confissão, uma doutrina importantíssima na vida da igreja, procura praticar isso na tua vida também. Procura lembrar que não tem nada mais precioso na face da terra do que o perdão que Cristo dá a um pecador arrependido. Procura não ser impenitente. Né? Procura na tua vida com os semelhantes, né? Também permitir que o arrependimento e o perdão fluam. Né? Procura viver a vida da igreja cristã também nesse aspecto, nessa doutrina. E é muito bom quando a gente se sente perdoado por Deus. E é muito difícil, é muito triste quando a gente procura esconder o pecado dos pais, de Deus, e por isso não tem a certeza do perdão, porque não é tratada a situação. Né? Então é muito importante que o perdão ele seja vivenciado, desfrutado pelas pessoas. O perdão ele acalma, ele suaviza, ele tira o fardo de sobre os ombros das pessoas. Né? É muito importante essa doutrina. E vamos para o sacramento do altar, a Santa Ceia. Primeiro, o que é o sacramento do altar? É o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser comido e bebido sobre o pão e o vinho, por nós cristãos, como Cristo mesmo o instituiu. Essa doutrina talvez seja a doutrina que deu mais pano para manga na história da igreja. Né? Tem muitos livros escritos a respeito dessa doutrina. O sacramento do altar é o verdadeiro corpo e sangue. Não simboliza, mas é o verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E com esse propósito de ser comido e bebido, não para ser adorado, não para ser feito outra coisa, para guardar no bolso, é para comer e beber. Santa Ceia existe para ser comida e bebida. Aí depois já não tem validade. Né? O que tem validade são os resultados dela na nossa vida. Né? Então Deus nos dá, né, o sacramento do altar sob o pão e o vinho, e isso é para ser desfrutado pelos cristãos conforme Jesus Cristo instituiu. Onde está escrito isto? Assim escrevem os santos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e o apóstolo Paulo. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, deu-lhes, dizendo: Bebei deles todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Muito bem, teve uma trocazinha de palavra ou outra aí, mas essa ordem das palavras aí você vai
memorizar e vai guardar no coração aí, devido à frequência, né, com que você vai ouvir isso nos cultos, né? Então, em todo culto com Santa Ceia, eu ou o pastor que estiver oficiando vai dizer essas palavras, né, de consagração da ceia, né? Então, temos base bíblica também para a doutrina da Santa Ceia, né? E é o que nós vimos nessa última pergunta. Segundo, que proveito há nesse comer e beber? Isto nos inclui as palavras dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Estas palavras nos são dadas no sacramento, remissão dos pecados, vida e salvação, pois onde há remissão dos pecados, há também vida e salvação. Muito bem, então, o principal benefício da Santa Ceia é perdão de pecados. E em decorrência disso, vida e salvação. Porque onde é que está presente um, os outros também estão presentes, né? Essa é uma discussão também que já aconteceu em ambientes pastorais, né? E outros, né? A respeito de quais são as melhores palavras que o pastor pode falar quando distribui a ceia. Tomai e comei, isso é o corpo de Cristo. É possível falar para o fortalecimento da sua fé? Biblicamente, a melhor frase para ser usada é: tomai e comei, isso é o corpo de Cristo dado em teu favor para perdão de pecados. O principal benefício da Santa Ceia, que nem lá no batismo também, né, é o perdão de pecados. E com isso a gente vincula novamente aí com a outra doutrina, né, do ofício das chaves. Então a Santa Ceia e o batismo acabam sendo meios, né, pelos quais o ofício das chaves é administrado também. Mas a Santa Ceia, no caso, ela é especial, né, para dar perdão de pecados, né, justamente. Seguindo, como pode o ato físico do comer e beber efetuar tão grandes coisas? O comer e o beber, em verdade, não as pode efetuar, mas as palavras dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Estas palavras, juntamente com o comer e o beber, são a coisa principal no sacramento. Quem crer nestas palavras tem o que a palavra O que elas? o que elas expressam e dizem, a saber, remissão dos pecados. Muito bem, então, é interessante aqui, né? Então não é o ato de você comer o corpo de Cristo e de beber que dão importância para o sacramento, o que efetua, né? Mas sim a palavra de Deus, né? E está escrito na Bíblia Sagrada que o corpo e o sangue de Cristo foram dados, né, em favor de vós para a remissão de pecados. Então, de novo, temos base bíblica aí, né? Então, não é um ser humano que está inventando uma doutrina, mas é algo que a gente extrai da própria Escritura Sagrada. Quem recebe dignamente esse sacramento? Jejuar e preparar-se corporalmente para isto, sem dúvida, é uma boa disciplina externa. Mas verdadeiramente digno e bem preparado é aquele que crê nestas palavras, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Aquele, porém, que não crê nestas palavras ou delas duvida, não é digno e nem esqueci a palavra. Você já falou lá antes, não é digno e nem está preparado. E nem está preparado para receber o corpo e o sangue. Pois as palavras dado por vós exigem corações verdadeiramente crentes. Isso, dei uma judiada em você. Perguntei toda essa doutrina da Santa Ceia, né? Mas é interessante, né? Vale a pena toda essa reflexão, todo esse estudo, né? Nosso objetivo aqui era mostrar que o Anthony realmente estudou, né, todo o conteúdo. Aí eu acabei escolhendo apenas algumas perguntas das demais doutrinas, né? Ele não sabia que perguntas cairiam. Mas o objetivo principal é proporcionar uma reflexão, tanto para o Anthony, né? Uma revisão do conteúdo estudado e aprendido outrora,
é como para você também, né? Para você fazer essa revisão e para que você fique incentivado também a constantemente revisitar o texto bíblico, o catecismo menor também, e reaprender, né, firmar aí na sua vida os grandes benefícios de nós sermos cristãos e sermos alvos do amor e da ação de Deus em nossas vidas. E aqui então, a última parte que o Antônio falou foi sobre a dignidade, né, de receber o sacramento. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Eu fiquei 2 ou 3 vezes sem ir no culto e agora? Será que eu sou digno de ir para a Santa Ceia? Ou eu cometi um pecado em especial, né? Será que eu posso ir na Santa Ceia? Bom, se você acha que a tua fé está fraca, se você acha que você tem essa enfermidade, o melhor remédio é pedir perdão para Deus pelos seus pecados e vir ao culto, participar da ceia, receber novamente o perdão de pecados dessa forma maravilhosa que Deus providenciou para todos nós. Então, concluímos assim as perguntas, Anthony, e desejo a você, né, que tudo corra bem na tua vida, aí, também no próximo culto, aí no final de semana, no culto da tua confirmação, e que o estudo da Palavra de Deus, cada aula que você teve comigo aí todo o ano passado, o ano anterior também, e esse ano até finalmente concluirmos o catecismo, né? Que isso, que muito disso fique fixado na tua mente e que sirva de princípio para a tua vida, para reger as tuas ações, reger a tua fé, né? E que você continue sendo alvo do amor de Deus e do perdão de Deus até o final da sua vida, e que quando Cristo te chamar dessa vida, que quem estiver aqui e lembrar de você, que lembre de um cristão, né? Um cristão que foi para junto de Deus no céu. Então, é uma grande realização para tua mãe, para mim, para toda a igreja cristã, né? Se nossos filhos, se nossas crianças, nossos confirmandos, nossos idosos morrerem com fé. Viver com fé e morrer com fé. Que Deus te abençoe nesse propósito, hoje e sempre. Amém. Um abraço a todos, que a bênção de Deus esteja com cada um dos irmãos e também com você, Antônio.